Gente, me chamo Maria Fernanda, tenho 18 anos, estou cursando o 3º ano do ensino médio aqui no Colégio Assunção. Estamos aqui na biblioteca, estou com nossa convidada, a professora Anne, de redação. Oi, Pro, como a senhora tá? Oi, meu amor, tudo bem? E você? Que bom, tá ótima, graças a Deus. Bom, a gente vai estar apresentando o nosso primeiro programa de Dicas de Mestre, tá? Nosso tema vai ser introdução, mas ao longo dos nossos programas vamos apresentar o D1, o D2 e a nossa conclusão. Pro, vou te fazer umas perguntas, tá? Umas dicas que a senhora pode dar pra gente, principalmente a gente do 3º ano, que a gente precisa muito. Qual o motivo da escolha do texto dissertativo argumentativo para ser o tipo da redação do Enem? Dentre tantos gêneros textuais, né? Sim. Eles escolheram o texto dissertativo argumentativo, porque, na verdade, o objetivo da banca examinadora é exatamente perceber o senso crítico, a formação da opinião, o posicionamento do estudante, do candidato. Então, a partir do momento que você tem a possibilidade de escrever sobre um tema, dissertar sobre um tema, argumentar, você vai estar expondo o seu ponto de vista e, dentre as possibilidades de análise, você vai estar sendo observado quanto à sua escrita, quanto ao seu posicionamento, quanto à sua forma de se colocar no mundo. E ainda por cima, até na conclusão, a gente pensa logo assim, poxa, uma proposta de intervenção, uma solução para o problema, então você é uma pessoa engajada, você é uma pessoa que tem a possibilidade de transformar, ou você é um cidadão, um pacato cidadão, né? Entendi. De que forma o texto dissertativo argumentativo, ele pode ser iniciado? Porque muita gente tem muita dúvida também. Eu sou uma delas. Às vezes, quando a gente está lá fazendo a redação, a gente fica, meu Deus, como é que a gente pode iniciar esse texto? Uma dica que a senhora dá pra gente. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar dos eixos temáticos, né? Então, você tem uma redação que fale sobre o eixo temático saúde, por exemplo. Você vai lembrar de algum repertório sociocultural que fale sobre esse eixo e que esteja adequado ao tema, tem que estar totalmente alinhado ao tema. Então, por exemplo, inicia com um repertório. Que repertório sociocultural é esse? Pode ser um livro, um filme, uma série, pode ser um documentário, um dado estatístico atual, né? Pode ser também uma citação de alguém relevante para o tema, né, de acordo com o eixo, alguma autoridade no assunto. Pode ser uma frase de um livro também? Sim, pode ser um trecho de um livro. Aí, geralmente, alguns alunos perguntam assim, Anne, dado estatístico eu não memorizo. Eu posso inventar? Tem gente que inventa várias coisinhas lá, Pois né? algumas pessoas querem jogar um dado estatístico aleatório e não é bem assim, né? O corretor, ele também passa isso. Um filme, do nada, uma série. Não pode ser assim aleatório, tem que ser uma coisa bem pensada. E a partir do momento que você tem um corretor, ele está super preparado para corrigir seu texto. E ele vai saber dados estatísticos atuais. Então, diante disso, você não pode ficar sendo aleatória. Você precisa ser uma pessoa centrada, colocar um dado que seja aproximado. E, inclusive, Nanda, tem uma coisa interessante que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, você observar que no texto motivador tem uma parte significativa lá que geralmente é um infográfico. Torça para que na sua redação, na sua proposta de redação, tenha lá um infográfico que você pode trabalhar com ele à vontade. Você pode observar, fazer inversões, né? Por exemplo, você tem 30% da população brasileira usufrui de, digamos assim, medicamentos controlados. Obviamente eu dei um dado aleatório aqui, né? Então você pode colocar esse dado inverso para poder não ficar tão repetitivo ao que o texto motivador está sendo posto para você. Então você vai colocar o quê? Apenas 70% da população brasileira não faz uso de medicamento controlado. É um exemplo. Você está trabalhando com inversão, sabe? Para poder não ficar tão preso ao motivador. E isso é bem legal. Gostei dessa dica, vou estar adquirindo. Bom, professora, além do repertório sociocultural, quais as demais partes que devem compor uma introdução? Essa é a questão, né? A introdução é o primeiro contato do corretor com o seu texto. Então é muito importante que você tenha uma escrita tão coerente, tão agradável, com um argumento tão legal que ele se sinta atraído para ler o seu texto. Então é o momento de você fisgar, né? Então, diante disso, após você colocar um repertório sociocultural de impacto, de clareza, que demonstre todo o seu conhecimento acerca do tema, né? Que seja alinhado, obviamente, com o tema, você vai fazer uma contextualização. Como contextualizar?
A gente contextualiza trazendo sempre para a realidade atual brasileira. Então, usar algumas palavras como odiernamente, na atualidade, no contexto atual brasileiro, é muito importante, porque fica uma marcação muito evidente para o corretor. E o corretor ele percebe que você está contextualizando. Então, eu sempre recomendo que você, no primeiro período, utilize um repertório sociocultural, no segundo período, utilize uma contextualização com essas palavras que eu estou lhe apresentando, e nos períodos seguintes você venha defender os seus argumentos. Então, quais são os argumentos que você deve colocar na introdução? Sempre 2. Aí a gente trabalha de que forma? Quais são as orientações que eu digo sempre para os meus alunos? Pode ser trabalhado causa e consequência, pode ser abordado um dado histórico e um dado atual, fica muito bonito também. Pode ser um comparativo entre o Brasil e outra nação. Não esqueça que, pelo fato do exame ser nacional, o Brasil tem que aparecer como evidência logo na introdução. Outra dica interessante, riquíssima e muito preciosa para você não ferir a competência 2, Nanda, é você utilizar as palavras do tema na introdução. Então, todas as palavras do tema, de maneira linear ou não, devem ser evidenciadas na sua escrita logo na introdução. Dessa forma, o corretor ele vai perceber que você não está tangenciando. Isso é muito importante, para você garantir uma pontuação excelente na competência 2 e 3. Tem que tomar cuidado também para não estar repetindo muito as palavras, para não ficar repetitiva. Tem que tomar cuidado também para não ficar distorcendo o assunto. Muito bem. Minha aluna, viu? Estou orgulhosa desse comentário. Obrigada. E como quarto período, Nanda, você tem a possibilidade também de colocar um encaminhamento argumentativo. O encaminhamento argumentativo é um recurso de beleza no seu texto. Fica muito bonito, sabe? A partir do momento que você faz o repertório, eu estou recapitulando, o repertório sociocultural, a contextualização e os 2 argumentos, você pode encaminhar agora para os parágrafos seguintes. E fica lindíssimo. Gostei. Essas dicas eu vou estar adquirindo para a gente fazer o Enem. Foi isso, gente. A professora deu umas dicas muito especiais pra gente. Ela vai continuar com a gente pra dar outras dicas também no D1. E é isso. A senhora gostou, Pro? Gostei. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Foi isso, gente. Muito obrigada por você estar assistindo a gente até aqui. Beijo.